Olá, seja bem-vindo aqui aos nossos canais. Você está aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja com você mais uma vez. Estamos felizes por poder repartir a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema importante. Vamos falar sobre a nossa ligação com Deus. O título exato é Tá ligado? É uma pergunta, né? Tá ligado? E nós vamos ver já o que a palavra de Deus tem para nos dizer nesse momento. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, ou no YouTube ou Facebook, eu queria que você copiasse esse endereço e compartilhasse com outras pessoas, convidando outras pessoas para assistir também conosco aqui. E depois, se você gostar do vídeo também, você pode repartir o endereço aí com outras pessoas e espalhar esse vídeo para que a palavra de Deus também seja pregada em todos os lugares e alcance corações que estão desejosos de ouvir a palavra do nosso Senhor. Que Deus abençoe então a todos e enquanto nós vamos fazendo os preparativos aqui, você pode já ir mandando aí então esse link, copiando o link, o endereço e convidando outras pessoas aí, todos os seus contatos, tá bom? Bom, nós vamos fazer uma rápida oração aqui para começarmos e aí vamos direto para o texto bíblico da nossa meditação aqui, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Senhor. A Ti pertencem a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E mais uma vez pedimos que o Espírito Santo conduza a nossa fala para que a palavra do Senhor seja aberta. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está aí se conectando, se ligando, você que está assistindo esse vídeo depois também, não há problema, que você compartilhe. Pedimos que você compartilhe aí o endereço com outras pessoas que vão poder assistir também, vão tomar contato com a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é Tá ligado? Esse é o título, né? Tá ligado? É uma pergunta e nós vamos já entender por que dessa pergunta. Eu convido você para abrir a Bíblia lá em São João capítulo 15, tá bom? O Evangelho de João capítulo 15. Nós vamos compartilhar aqui a nossa tela. Enquanto você vai pegando aí abrindo a palavra de Deus, nós já estamos preparando aqui os slides para mostrar para você, tá bom? Então, só um pouquinho. Aí está. Muito bem, agora estamos ok. Então, uma pergunta, está ligado? Por que essa pergunta? E você já vai saber, então, o porquê disso. Vamos ler São João capítulo 15. Eu tenho aqui na tela, você pode acompanhar conosco. São João 15, do verso 1 ao 5. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, tá bom? Então acompanhe conosco aí. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, do verso 1 até o 5, aqui nós lemos o Evangelho de João. Jesus estava terminando já o seu ministério, ele já estava prevendo os últimos instantes do seu ministério, e ele pensou em dar assim uma lição, digamos assim, deixar uma lição mais importante, uma das mais importantes com seus discípulos. E ele então, olhando ao longe, avistou um parreiral, né, um local onde tem vinhas, onde tem o fruto da videira, onde é plantação de uvas.
e ali naquela região era muito conhecido, muito comum isso, e ele então, olhando para aquela plantação de uvas, ele então propôs essa ilustração aqui, essa lição espiritual muito bonita, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é aquele que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, e ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então aqui, queridos, está uma lição muito importante. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante que é permanecer em Cristo, é você colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. E sem dúvida alguma esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus que nós podemos usar para ilustrar e para servir de base aqui para a nossa explicação. Bom, vamos lembrar que na época de Jesus, como eu disse, havia muitas vinhas e plantação de uva era muito comum ali na região. E Jesus utilizou-se mais uma vez de uma ilustração da natureza para deixar uma lição profunda para os seus discípulos. Eu repito, Jesus estava já pressentindo os últimos instantes do seu ministério e ele precisava deixar ali para todos os seus ouvintes uma lição que marcasse, que fosse importante, talvez uma das mais importantes. E Jesus decidiu falar sobre a ligação que existe ou que deve existir entre o cristão e ele mesmo. Então ele usou, como eu disse aqui, a uva, né, o pé de uva, a videira, para transmitir essa lição. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Claro, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dessa forma, porque ele sabia que havia outras fontes falsas nas quais os seus discípulos seriam tentados a se ligar. Mas Jesus deixou claro que a fonte verdadeira, a maior fonte de todas, a fonte da vida, é o próprio Senhor Jesus. É a pessoa de Jesus Cristo. Então ele disse: eu sou a videira verdadeira. Muito bem, hoje em dia talvez essa ilustração talvez tenha perdido um pouco a sua força, porque hoje nós vivemos num ambiente, numa sociedade urbana, né, e são poucas as pessoas que ainda vivem no, digamos assim, na vida rural, no campo, aonde sentem a força dessa verdade que Jesus deixou, dessa ilustração que Jesus deixou, né, através da videira. Então, talvez para servir de ilustração apenas aqui, eu criei aqui uma paráfrase desses 5 versos de São João capítulo 15, e eu gostaria de usar aqui como ilustração para nós entendermos e mergulharmos um pouquinho mais nessa mensagem tão importante que Jesus deixou para os seus discípulos e também para nós. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, aqui está a paráfrase que eu criei sobre desses 5 versos de João capítulo 15. Então eu estou propondo aqui o texto A Tomada e os Cabos. Vamos dar uma lida aqui primeiro. Então diz assim: eu sou a tomada que funciona e o meu pai é o eletricista. Todo cabo que estando em mim não transmitir energia, ele o retira, e todo que transmite energia, ele realiza a manutenção para que transmita mais energia ainda. Em vocês já foi feita a manutenção pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam ligados a mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o cabo transmitir energia de si mesmo, se não permanecer na tomada, assim nem vocês o podem transmitir, se não permanecerem ligados a mim. Eu sou a tomada e vocês os cabos. Quem permanece ligado a mim e eu nele, esse transmite muita energia, porque sem mim vocês nada podem fazer. Pois é, aqui está, interessante, né? Essa paráfrase que eu criei aqui desses 5 versos nos ajudam a entender a profundidade do texto bíblico, né? Como eu disse, é apenas uma ilustração. O texto bíblico é muito compreensível, dá para nós entendermos perfeitamente o que Jesus quis dizer. Porém, quando nós colocamos aqui uma ilustração, talvez mais da nossa época, então a força desse ensinamento se torna maior, com certeza.
Então Jesus disse, eu sou a tomada que funciona, né? Ele poderia ter dito isso, talvez se vivesse em nossos dias, quem sabe nessa vida tão urbana, né? Nessa sociedade tão urbana que nós vivemos, quem sabe Jesus falaria essas palavras, ele proporia também esse ensinamento aqui. Todo cabo que estando em mim não transmitir energia, ele o retira. E todo que transmite energia, ele realiza manutenção para que transmita mais energia ainda. O verso 4, permaneçam ligados a mim e eu permanecerei em vocês. Então, queridos, a ilustração aqui, o ensinamento, né, a lição principal desse texto para nós é a importância de estarmos ligados em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Se nós estamos ligados em Cristo Jesus, nós estamos funcionando. Se nós não estamos ligados em Cristo Jesus, nós deixamos de funcionar. Perdemos a nossa utilidade e o nosso propósito para o qual fomos criados por Cristo Jesus. Não é verdade? Então, a principal lição aqui é permanecer ligado, conectado. Parece uma coisa simples, não é? Mas se você já tentou fazer isso na sua vida cristã, você já viu como isso pode se tornar complicado na prática. Mas por que complicado? Complicado pelo seguinte, porque existem muitas influências negativas que podem atrapalhar a sua ligação com Cristo Jesus. A sua ligação. Você certamente já ouviu falar desse livro aqui, o livro Caminho a Cristo, escrito pela escritora Ellen White. É um livro muito bonito, muito interessante, porque ele fala justamente sobre a vida cristã. Como você se tornar um cristão, como você dar os primeiros passos na vida cristã e como você crescer também na vida cristã. É um livro fantástico, eu recomendo para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esse livro. E nesse livro existe uma reflexão muito interessante sobre esse aspecto da ligação com Cristo Jesus. Aqui na página 71, nós lemos o seguinte, olha, está grifado aí em cima, né? Por isso é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo Jesus. Aí ela cita algumas coisas que podem servir de empecilhos, de obstáculos. Ela diz assim, os prazeres do mundo, depois os cuidados, perplexidades e pesares da vida, depois as faltas alheias e, por fim, as nossas próprias faltas e imperfeições. Para uma destas coisas, ou todas elas, procurará ele, né, o inimigo, distrair a nossa atenção. Então, olha que interessante. Se o segredo é estar ligado em Cristo, eu repito a pergunta, por que muitas vezes isso é tão difícil na prática? Você já tentou fazer isso? Eu acredito que sim, né? Eu tento todo dia fazer isso e graças a Deus temos conseguido, mas a gente sente que a dificuldade é grande. Por quê? Porque nós estamos vivendo um grande conflito, temos uma luta espiritual para batalhar. Nós temos forças contra as quais nós lutamos. E essas forças, dizem esse texto aqui, essas forças do mal, vão fazer de tudo para impedir você de estar ligado a Cristo Jesus, a pessoa de Jesus. E o que é usado como armadilha para poder fazer você se desligar de Cristo Jesus? Aqui nesse texto nós encontramos pelo menos 4 coisas. Então, primeiro, diz aqui, os prazeres do mundo. É verdade. Isso não quer dizer, obviamente, que o cristão não pode ter nenhum tipo de prazer. Não é isso. Obviamente não tem nada a ver com isso. Todos os que são cristãos verdadeiros sabem que existem prazeres que são lícitos nessa vida. Claro, Deus criou muitos prazeres e o ser humano deve desfrutar desses prazeres, não é verdade? Comer uma boa comida, uma bebida, né? A pura água também, só o fato de você tomar água já sacia a sua sede, isso é um prazer, não é? Você dormir, você descansar, você ouvir uma boa música, enfim, você expressar a sua sexualidade dentro do casamento, não é? Vários tipos de prazer nesse mundo, prazeres que são, lógicos, são lícitos. Aqui, o assunto, com certeza, são os prazeres ilícitos, né, que está implícito nesse texto. O inimigo usa muitas vezes os prazeres ilícitos para poder desviar as pessoas de Cristo Jesus. Ah, e a lista é muito grande, não é verdade?
Quantos prazeres ilícitos existem nesse mundo? Prazeres para os quais Deus orientou e orienta na sua palavra que nós não devemos tomar parte. Não é? E você, ao estudar a Bíblia, você vai perceber e vai sentir a voz do Espírito Santo falando com você. Esse é o caminho, andai por ele. Por aqui não, filho. É melhor por ali. Não é verdade? Então, pense um pouquinho na sua vida. Você está com dificuldade de manter essa ligação tão grande e vital com Cristo Jesus? Então, preste atenção nisso que nós estamos falando aqui. Analise se você não está sendo tentado a desviar a sua atenção de Jesus, a desviar a sua ligação dele, talvez com os prazeres desse mundo. Não é verdade? A segunda coisa diz aqui, os cuidados, perplexidades e pesares da vida. Resumindo, sofrimento, dor, dificuldades, não é? Tragédias, tudo isso, problemas e sofrimentos, todos nós temos, todos nós passamos por isso. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas disso, problemas daquilo. Quanto sofrimento e quanta dor às vezes nós passamos nesse mundo. Mas sabe, queridos, não deixe que nada dessas coisas, sofrimento, dor, pesares, afaste você de Cristo Jesus. Porque muitas vezes o inimigo usa essas coisas para afastar você de Jesus. Quando nós pensamos e ficamos pensando apenas nos problemas desse mundo, nos sofrimentos, naquilo que nós passamos, nós somos tentados a deixar Cristo Jesus de lado. Ok? Terceiro item aqui da nossa lista, as faltas alheias. Ah, é verdade. Quantas vezes o inimigo nos tenta e nós focamos a nossa atenção apenas nos defeitos das pessoas? Defeitos, às vezes, das pessoas com quem nós convivemos na nossa família, ou às vezes no nosso trabalho, dentro da igreja, em outros ambientes, e você fica tão focado só nos defeitos dos outros, e você está, nesse momento, desviando o seu olhar de Cristo Jesus. A sua atenção está sendo desviada de Jesus Cristo, a videira verdadeira, né? A tomada que funciona para os defeitos dos outros. Não deixe isso acontecer. E por último, diz aqui, para uma das nossas próprias faltas e imperfeições. Sabe, o inimigo ele vai tentando os prazeres do mundo, pois ele usa o sofrimento, as tristezas desse mundo para atrapalhar nossa vida. E depois ele usa os defeitos dos outros, tudo para nos afastar de Cristo Jesus. E se ele não consegue com nada disso, então ele faz com que nós olhemos para os nossos próprios defeitos, para as nossas faltas, imperfeições, e aí a gente começa a olhar para o próprio eu, começa a ficar desanimado, e nesse mesmo ato nós estamos desviando o olhar e a atenção de Cristo Jesus. Olha como é bem sutil isso, né? Muito interessante isso. Nós não devemos deixar que nada dessas coisas nos desviem da fonte principal, que é a pessoa de Cristo Jesus. Muito bem. Ainda nesse livro, na página 72, a Ellen White ainda comenta, ela diz que outra coisa que às vezes atormenta a vida das pessoas é a dúvida. A dúvida, às vezes a pessoa tem dúvida até sobre a sua própria salvação, e ela fica tão preocupada se ela querendo saber se ela está salva ou não, que essa dúvida e essa preocupação faz com que ela se afaste de Cristo Jesus, desvie o seu olhar de Cristo Jesus, que é a única fonte que vai garantir para nós a salvação e também a nossa vida cristã. Ainda nessa página 72, esse texto também aqui é muito interessante, né? Satanás apresenta constantemente engodos, armadilhas, olha lá, para nos induzir a romper esse laço, que é escolher separar-nos de Cristo. É aqui que nós temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher. Olha a palavrinha aqui, o verbo escolher outro Senhor. Sabe, queridos, tudo se resume ao nosso poder de escolha. Tudo se resume ao uso correto do nosso poder de escolha. Todos nós, seres humanos, temos um poder de escolha. E isso nos diferencia dos animais. Os animais, criados por Deus também, mas eles não têm o poder de escolha. Eles agem apenas por instinto. Agora, o ser humano tem um poder de escolha refinado, que foi dado pelo próprio Criador. E eu gostaria, inclusive, de
exemplificar aqui, comentar um pouquinho sobre esse poder de escolha. Eu resolvi colocar aqui a foto desse bebê, né? Esse bebê tem uma carinha muito sapeca, esse bebê, na verdade. Mas é isso aí, é para nós pensarmos um pouquinho. Desde que nós nascemos, nós temos um poder de escolha. E nós acabamos de ler naquele texto que o grande segredo da vida cristã para você manter a união com Cristo, a ligação com Ele, é você usar corretamente esse poder de escolha e não deixar que nada seduza você a escolher outro Senhor. Não é verdade? Olha que interessante. Então vamos pensar um pouquinho nesse poder de escolha. Bom, eu costumo comparar esse poder de escolha, de decisão que nós temos, com uma maquininha. É como se fosse uma máquina que Deus colocou dentro do nosso cérebro, da nossa mente, dentro do nosso ser. E essa maquininha tem 4 botões. Vamos conhecer, então, essa máquina, né? O primeiro botão se chama atenção. Por quê? Porque toda decisão que você vai tomar na sua vida, o primeiro passo que você dá é a sua atenção ser chamada para determinada coisa. É aqui que começa o processo de escolha. Todas as escolhas, desde as mais simples até as mais complexas. Vamos dar 2 exemplos aqui, uma simples e uma complexa, né? Vamos ver, uma decisão simples, você acordar e levantar da cama todo dia. Simples, né? Levantar-se da cama. Todos nós tomamos essa decisão diariamente. E por ser já tão rotineiro na nossa vida, essa decisão se torna automática. Mas, veja, para que você levante da cama todo dia de manhã, a sua atenção precisa ser chamada, despertada. Alguns usam inclusive o despertador. Não é? Hoje a maioria das pessoas usa o próprio celular, não é? Que tem aí um despertador digital para nos acordar. Alguns não usam nada, usam apenas a luz do dia, a luz solar, não é? E acordam normalmente no horário que precisam acordar. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero que todos entendam é que o primeiro passo para o poder da escolha funcionar em nós é a atenção. A sua atenção é chamada para alguma coisa. Vamos pensar agora numa decisão complexa, tipo escolher alguém para se casar. Ora, se você já se casou, você sabe que a primeira coisa, o primeiro passo que você deu antes de decidir realmente se casar foi quando a primeira vez você viu o seu marido, ou talvez a sua esposa, né, que na época não era ainda marido e esposa, a primeira vez que você a viu ou ouviu, você teve a sua atenção chamada. Alguma coisa nele ou nela despertou você. Então, esse foi o primeiro passo, né? Agora, desse passo até o momento da decisão do casamento e você chegar no altar ali, né, e realmente se casar, foi um grande processo. Então, vejam, uma decisão pequena, levantar-se da cama, ela é pequena. Em poucos minutos ela pode ser tomada. Agora, uma decisão complexa, por exemplo, como casar-se, demora muito mais tempo. Mas, de qualquer maneira, os passos são os mesmos. São 4 passos. O primeiro é a sua atenção ser chamada para alguma coisa, né? O segundo passo é a consideração. Ou seja, quando você vai agora considerar os prós e os contras. Então, de manhãzinha, o seu celular toca. E aí você tem a sua atenção despertada. Agora você começa a pensar, levanto ou não levanto? Tá na hora ou não tá? Posso ficar mais um pouco aqui ou não posso? Será que dá tempo ou eu vou me atrasar? E você, sem querer, você já começa a pensar nos prós e contras. É assim com todas as decisões. Vamos pensar naquela decisão complexa do casamento. Depois que você viu a sua namorada, né, viu aquela menina que chamou a sua atenção, ou então viu aquele rapaz que despertou seu interesse, você começou a pensar e analisar, você passou a conhecer aquela pessoa e começou a pensar, nossa, realmente, olha, é uma pessoa muito boa, tem muitos talentos, né? É isso que eu preciso, realmente é uma pessoa que vai me completar, ou sim, porque não, e você, até o momento que você decidiu, não é? Tanto você decidiu levantar da cama, como você decidiu escolher alguém para casar. Então esse é o segundo passo em toda e qualquer escolha que se faz nesse mundo, né? A consideração, prós e contras. Você começa a pensar em tudo isso. O terceiro passo é a decisão propriamente dita. Depois que você analisa todos os prós e contras, você decide. Bom, realmente está na hora de levantar. Decidiu.
ó, realmente essa pessoa aqui, olha, estou encantado, estou apaixonado, vou me casar com ela, certo? Então, decisões pequenas ou grandes, todas elas têm esse mesmo caminho, passam por esse mesmo processo. E o quarto e último botão dessa máquina, né, do poder de escolha, se chama ação. Por quê? Porque depois que você decide, você precisa colocar em ação. Se você apenas decide, mas não age, fica faltando alguma coisa. Então você decidiu, eu vou levantar. Bom, aí você pega e levanta. Ok, aí você fechou o ciclo, desde a sua atenção ser despertada até a ação final. O casamento, mesma coisa. Depois que você decidiu, olha, realmente eu estou apaixonado por essa menina, né? Ou então por esse rapaz, conforme o caso aí. Aí o que acontece? Você agora decide e você vai lá e pede a pessoa em casamento e faz todos os preparativos e finalmente fecha o ciclo. Em qualquer decisão que nós tomamos no mundo, nós passamos por esse processo aqui. Bem, mas agora o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o seguinte, precisamos refletir que o pecado afetou todo o nosso ser, físico, mental, espiritual, todo e o social também, todas as 4 dimensões do ser humano. E esse poder de escolha, ele também foi afetado na nossa vida. E nós muitas vezes temos alguma dificuldade com essa maquininha, né, de escolha. Ah, mas como assim, pastor? Você deve estar perguntando. Eu vou explicar para você. Às vezes, o botão número 2 fica com problema. Às vezes o botão número 3, às vezes é o 4. Eu vou explicar direitinho. Quando o botão número 2 fica meio emperrado, o que acontece? A pessoa não consegue pensar direito, não consegue analisar os prós e os contras. Você já viu alguém impulsivo na sua vida? O que é um impulsivo? Impulsivo é aquela pessoa que tem um probleminha com esse botão número 2. Quando a sua atenção é chamada para alguma coisa, ela gasta pouco tempo ou quase nenhum tempo pensando nos prós e contras e já toma a decisão, já passa para o botão número 3. Pois é, os impulsivos são assim, não é? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas tem pessoas que têm problemas com o botão número 3 nessa máquina de tomar decisões. O botão número 3 é o botão da decisão. E são pessoas que são indecisas. Você conhece alguém assim? Pois é, existem alguns assim, né? A pessoa fica no botão número 2 pensando, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. E quando ela já tem total condição de decidir, ela ainda continua, faço ou não faço, faço ou não faço, e continua pensando, e nunca decide. Esse é um problema, né? Pessoas indecisas. E existem aquelas pessoas que têm problema com o botão número 4 também, o botão da ação. São pessoas que têm a sua atenção despertada para alguma coisa, pensam direitinho os prós e contras, decidem, mas na hora de agir, agem diferente, ou então não agem. Essas pessoas são chamadas de inconstantes. Aquela pessoa que decide alguma coisa, mas não age, ou age de forma diferente daquilo que decidiu. São pessoas inconstantes. Tem algumas pessoas que são assim também. Mas, seja os impulsivos, ou seja os indecisos, ou seja os inconstantes, para todos esses casos existe salvação e existe solução, graças a Deus, né? Por quê? Porque nós devemos, para fortalecer o poder de escolha, nós devemos exercitar essa maquininha com a ajuda de Deus. E principalmente usar essa maquininha para escolher se ligar a Cristo Jesus. E aqui eu fecho o tema dessa meditação com todos vocês. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e eu propus a ilustração aqui, né? Jesus dizendo, eu sou a tomada que funciona. Se você estiver ligado em mim e eu em você, você permanecer em mim, você vai transmitir muita energia, né? Você vai produzir muito fruto. Esse é o segredo da vida cristã. É colocar Cristo em primeiro lugar e usar o seu poder de escolha para ficar ligado a Ele todo dia. E você vai ver, se você tentar fazer isso, você vai ver como o inimigo vai querer colocar um monte de coisa na sua frente para desviar a sua atenção de Cristo Jesus. Ele vai colocar prazeres desse mundo, ele pode colocar dor, sofrimento, problemas na sua vida, ele pode tentar desviar a sua atenção para os defeitos das pessoas, ou então para os seus próprios defeitos e imperfeições, ou para as dúvidas desse mundo, para qualquer uma delas, desde que ele consiga desviar você da fonte principal, que é o nosso
Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Então, viu como esse assunto é importante? Eu tentei explicar de uma forma mais didática para que a gente possa compreender o poder que nós temos na nossa mão. Se chama poder de escolha. E se você tiver problema com algum desses botõezinhos aí, né, na máquina de escolha, você exercite, né? Se você tiver problema com o botão número 2, se você se acha muito impulsivo, comece a pensar mais antes de tomar decisão. Comece a pensar nos prós e contras. Comece a exercitar. Quanto mais você exercita, mais essa maquininha vai funcionar em você, mais esse poder vai ficar maior em você. E saibam que esse é o maior poder que Deus deu para o ser humano, é o poder de escolha. Esse poder é tão grande que nem o inimigo pode fazer nada contra esse poder. Se você usar esse poder para fazer aquilo que Deus pede, que é estar ligado com Cristo Jesus, você vai ter sucesso. Você vai produzir muitos frutos, você vai transmitir energia, você vai ser uma pessoa ligada e santificada em Cristo Jesus. Amém por isso? Muito bem. Pois aí que está. O segredo de nós mantermos a comunhão, né, a ligação com Deus é justamente essa. Ok. Eu espero que você tenha apreciado essa reflexão e espero de coração que você decida. Olha aí, decida, hein? Use a maquininha aí da decisão. Que você decida permanecer em Cristo Jesus todos os dias. Que você não deixe que nada afaste a sua atenção e a sua ação, né? De estar sempre ali aos pés de Cristo Jesus. E fazendo isso você vai crescer, vai prosperar e vai se tornar um cristão, uma cristã de acordo com o plano de Deus para você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar Cristo em primeiro lugar e fazer dele a nossa única fonte de salvação, justiça eterna, porque é só ele que pode garantir isso para nós. Que Deus abençoe você, e se você gostou dessa reflexão, copie aí o link, né, o endereço, e compartilhe com outras pessoas, para que outros também possam entender e possam compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Querido Pai, muito obrigado por terminarmos aqui a nossa mensagem. E agora, Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo, que possam decidir nesse momento, escolher ficar do lado de Cristo Jesus, estar ligado a Cristo Jesus e não deixar que nada nesse mundo possa afastar a atenção deles da pessoa de Jesus Cristo. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, que Deus abençoe e até a próxima. Fique ligado aqui nos nossos canais.